campino aqui, o Oboman. Isto é o Oboman, é o colega mais antigo da Obo, em atividade, tem 62 anos, ou seja, foi criado em 59 para apresentar a marca Obo. A Obo está presente em grande parte, em muitos países à volta do mundo, e em cada país onde tem a sua filial, tem a sua mascote. Portugal, Espanha, como podem ver, portanto, Inglaterra, em todos os países que estamos presentes diretamente, temos a nossa mascote. Vamos falar da proteção de raios em edifícios, a proteção das pessoas que estão dentro dos edifícios, a proteção dos equipamentos que estão nos edifícios, a proteção de bens dentro dos edifícios, quanto às escadas atmosféricas, que é um fenómeno natural que não se consegue prever se vai impactar no edifício ou não, e então passamos então, já me apresentei, Eduardo Moreira Luís Pinto. A agenda que preparamos é um slide de apresentação da Obo, da empresa, e depois o tema propriamente dito, que é a constituição do sistema de proteção contra as escadas atmosféricas, tem estes 4 elementos principais: eletro-terra, sistema de captação de raios, as baixadas ou derivações, digamos assim, pode ser os 2 nomes que se podem apropriar, baixadas ou derivações, sendo que as baixadas embebidas e sistemas captores com baixo impacto visual é o que vamos dar mais destaque. Há também uma componente que sai um bocado sai da área da incumbência da proteção interna contra raios dos arquitetos, que é a proteção interna contra raios. Pronto, depois a conclusão. Eu não fiz o agradecimento que terei que fazer, que é a Ordem dos Arquitetos também, e também dar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer à Ordem dos Arquitetos esta oportunidade também de partilhar aquilo que nós fazemos, também dentro de algumas áreas mais técnicas, como é o caso da proteção contra descargas atmosféricas. E sejam bem-vindos. A Obetterman é uma empresa criada em 1911 na Alemanha, é um fabricante que adotou o nome de Obo em 1952, e essa história da criação do nome está patente no nosso site, que é aquilo que convidamos para o visitar, porque tem além das informações sobre produtos, tem também essas informações sobre a história da empresa, uma empresa com mais de 100 anos, portanto, e em Portugal estamos já este ano a celebrar, digamos assim, os 25 anos de presença direta. Estamos sediados em Sintra, no Conselho de Sintra, com um armazém central, escritórios, onde dispomos de uma sala de formação. Esperamos a breve prazo poder ter aqui a presença de convidados, de profissionais, onde temos o nosso showroom também, e é sempre mais profícuo, digamos assim, este tipo de ações. Relativamente ao tema que nos traz cá, é sempre o risco inerente às descargas atmosféricas, até porque 1.500 milhões de raios em todo o mundo por ano, é essa uma conta genérica da atividade das descargas atmosféricas, e a quantidade de energia que um só impacto de raio pode transportar chega aos 200 mil amperes. Portanto, estamos a falar, se considerarmos que em casa, numa tomada, teremos 16 amperes, que estamos a falar aqui comparativamente com 200 mil amperes, sendo que, em grosso modo, já a estatística feita, que cerca de 80% das descargas andarão nos 30 a 40 kA, que é sempre 30 a 40 mil amperes. E que consequências das descargas atmosféricas? Eu ia apresentar aqui um filme muito curto para vos colocar uma questão, que é, perante este panorama de uma cidade, a iniciar-se a formação de um raio, onde é que vocês acham que vai impactar, vai cair o raio? Tendo este edifício 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, há um mais alto, há uns mais pequenos, onde é que vocês acham que irá impactar o raio? Luís? No mais alto? Eu não sou o Luís, mas respondo. Exato. Bem, obrigado. Então vamos lá aferir então desse palpite.
porque é o normal ser feita essa análise, essa prévia análise é sempre pensar que é sempre no ponto mais alto. Não aconteceu. Não é sempre assim. Há mais que... Todos os anos há provas disto, mesmo cá em Portugal. Há provas disto em termos de destruição de edifícios mais pequenos junto a edifícios maiores. Isto porque é que acontece? Nós não conseguimos prever com exatidão onde é que vai haver o impacto. Já se consegue hoje em dia com detectores de tempestade, que são importantes para espaços abertos, para alarme do público que está em campos em espetáculos ou em campo aberto. Se aproximar-se uma tempestade, é possível saber que vai acontecer uma tempestade na zona, mas com uma amplitude territorial muito grande. Não é o caso, portanto, aqui saber ou prever onde vai ser o edifício que vai haver um impacto, não é possível. Daí a necessidade de, em cada projeto, em cada construção, fazer-se um estudo, uma análise do risco potencial para o edifício, para as pessoas que comporta e para os bens que estão lá dentro, se vale a pena ou não fazer uma implantação de um sistema de proteção contra raios. Isto é consequências em edifícios que não têm proteção nenhuma, portanto, são edifícios que não tinham proteção. A consequência pode ser o incêndio total, incêndios parciais, destruição de quadros elétricos, destruição de equipamentos elétricos. Por norma, as pessoas não sofrem se estiverem dentro de edifícios com construção metálica. Já não é o mesmo quando estamos a falar de edifícios de construção de madeira. Como é que nós podemos proteger? Usando um sistema de proteção composto por captação e derivação de raios, captação na cobertura, derivação de raios nas baixadas. A ligação à terra é importantíssima também, como o sistema de ligação equipotencial. Eu já explico bem com uma imagem o que é a ligação equipotencial, e depois o sistema de proteção contra subtensões são equipamentos próprios para os quadros elétricos. Isto é, graficamente, portanto, a constituição de um sistema de proteção, captação na cobertura, baixadas nas paredes e a ligação à terra, sistema de terra, ligação à terra na terra, pronto, está tudo dito, e depois a proteção interna contra subtensões nos quadros elétricos, onde se fará a ligação equipotencial. Começamos pelo eletro de terra. Aqui, o eletro de terra, nós apelamos sempre, ou puxamos sempre pela execução de eletro de terra nas fundações para construções novas. Sempre é preferencial por muitas razões, porque integra logo tudo o que é metálico do edifício no mesmo potencial, daí isto já está a chegar à ligação equipotencial, ou seja, igual potencial. Se nós pensarmos que temos numa tomada 230 volts, nós temos 230 volts numa diferença de potencial entre dois condutores, para nos protegermos nós temos que ter um único potencial. E o único potencial é ter tudo ligado na mesma terra. Isto é só uma à parte, antigamente, não há muito tempo, antes destes regulamentos mais atuais de eletricidade, era comum fazer-se uma terra para o para-raios, portanto, uma ligação à terra de para-raios do lado esquerdo do edifício e do lado direito fazia-se a terra do edifício de proteção dos equipamentos. O que é que acontece? Acontece numa situação destas, previsivelmente, é uma descarga atmosférica correr para a Terra através do sistema de para-raios e a diferença potencial ao nível da Terra, porque a Terra é condutiva, portanto, consideramos que a Terra é condutiva, a diferença potencial que se cria entre um ponto e outro ponto, que são as duas terras distintas, criam isto mesmo, que é a diferença potencial, e onde há uma diferença potencial, há uma corrente. Portanto, isto são condições para que dentro da instalação elétrica suba a tensão a valores altíssimos, com consequências dramáticas para pessoas e equipamentos. Portanto, a forma convencional hoje em dia é ligar tudo ao mesmo potencial. Portanto, e isto é mais económico, mais fácil e menos problemático, fazendo isto de raiz. Isto é algo que os projetistas elétricos já conhecem, a engenharia elétrica, portanto, o projeto já conhece e que nós também fazemos muito forcing, digamos assim, na divulgação desta forma de execução técnica. A terra é fundamental para proteger as pessoas e os equipamentos, ok? E pode ser emprega este sistema não só para proteção de raios, como pode ser para qualquer tipo de instalação, qualquer tipo de construção,
a forma mais correta é fazer logo nas fundações, empregar as fundações para a ligação à terra. Isto evita aqueles trabalhos posteriores de cravar estacas e depois vai-se medir a terra, que tem valores altíssimos, depois crava mais piquês, que são as estacas, crava mais elétrodos e o trabalho não e fica um material em contacto direto com a terra, mais sujeito à corrosão, sendo na parte das fundações uma durabilidade muito maior dos materiais, porque estão todos envolvidos dentro do botão da construção. E isso confere-lhe muito uma proteção contra a corrosão, uma durabilidade maior, integrando toda a estrutura numa ligação à terra. A medida SEM, isto é compatibilidade eletromagnética, é algo que é importante para o funcionamento dos equipamentos e só se consegue uma compatibilidade eletromagnética sem diferenças de potencial, com o mesmo potencial, com blindagem, que é o caso das malhas na terra que fazem blindagem, fenómenos que venham exteriormente, ondas eletromagnéticas que venham do exterior, não é? Nós, aqui uma parte, um destaque, digamos assim, porque o condutor é estabelecido para as fundações, para ligar tudo ao meu potencial, e depois é preciso aceder a esse elétrodo que está embebido, e uma das formas que tradicionalmente se faria era puxar o condutor para fora, a nascer um condutor de aço ali na parede. Portanto, isso tecnicamente não é correto, até porque cria pontos de corrosão, que é a transição do botão para o exterior, e então a forma mais correta, mais profissional, mais limpa, é colocar antes da betonagem estes pontos de terra, que têm uma rosca, portanto, para poder ligar terminais, para depois poder ligar as terras dos quadros elétricos, as massas, digamos assim, que são necessárias ligar à terra. É esta a forma mais correta de o fazer. Uma parte, isto é o exemplo, não é uma fundação, é um exemplo de uma terra que deve ser feita e onde tecnicamente, de proteção das pessoas é muito importante. Imaginem que, portanto, aqui vai nascer uma casa de madeira, um abrigo de montanha, uma casa, aquelas casinhas de golfe. Isto deu-se muito destaque aqui há cerca de 5, 6 anos na Alemanha, em agosto, uma descarga, uma tempestade, num campo de golfe, 3 ou 4 pessoas abrigaram-se num abrigo de madeira e morreram. Portanto, porque não há proteção, não havia proteção. A partir daí tocaram os alarmes todos, e então na Alemanha fez-se logo uma normalização para a proteção dos abrigos de montanha e de casas de golfe, e digamos, para construções também de madeira que não tenham fundações. Isto é uma malha de terra. Isto é uma malha de terra e é preferencial este tipo de execução daquele tradicional de estacas, porque nos protege as pessoas daquilo que é convencionado a tensão de passo. Imaginar que, pronto, que é mais perigoso no caso dos animais ou das pessoas quando correm, porque alargam muito o passo, debaixo de uma tempestade, descarga na terra, portanto, lá está, voltamos à diferença potencial entre 2 pontos. Se houver corrente a circular na terra, pessoas ou animais que estejam por cima desse evento vão circular, vai circular inteiramente pelo corpo uma corrente elétrica por causa dos 2 pontos de apoio. Acontece muito mais com os animais, porque a distância é muito maior, mas acontece em todo o mundo, em todos os anos, acontece a jogadores de golfe, a jogadores de futebol, enfim, por uma tensão de passo elevada, derivada a descargas atmosféricas que vão à Terra. Neste caso, é conveniente, previne-se muitas consequências, criando um emalhado de terra neste tipo de construções. Depois, a necessidade de proteção exterior, aqui terá de ser sempre visível, com os condutores que vêm das baixadas dos para-raios e a ligação à terra. Ok, este é um exemplo de uma construção de madeira. Depois de estarmos ligados à terra, que é fundamental para escoar as correntes do raio, temos os sistemas de captação, e aqui entra muito a profissão da arquitetura. A vossa função de arquitetos entra aqui muito, porque pode definir, e deve, no caso da Alemanha é obrigatório, um projeto de execução de proteção de raios no edifício, integra a engenharia elétrica, integra o montador do sistema, a empresa montadora do sistema, integra também nessa equipa o arquiteto. Portanto, é multidisciplinar,
não se faz de outra maneira. Cá em Portugal entrega-se muito na parte do engenheiro eletrotécnico, é assim que trabalhamos, mas de qualquer forma eu penso que também o arquiteto tem muita preponderância e é normal que o faça por causa do impacto visual. Neste caso temos aqui duas soluções opostas em termos de impacto visual, que é o para-raios tradicional num edifício residencial. E depois temos o sistema que a OBO defende, que preconiza, que é os condutores estendidos. É o princípio não é necessário ser uma haste com proteção de raios, é sempre qualquer coisa metálica que está no ponto mais alto dos edifícios. Isto, desde que esteja ligado à terra, isto cumpre a função de sistema de proteção contra raios. O que vai depois, a partir daqui, o que vai acontecer e vamos ver, o impacto que terá o sistema completo, que é a proteção das chaminés, a proteção de painéis fotovoltaicos, a proteção de qualquer estrutura que se saliente em relação a este condutor estendido. E vamos verificar como é que conseguimos propor. Neste caso, é também mais completo o telhado e conseguem ver possivelmente o condutor estendido na cubieira, sempre as partes mais altas. Aqui em locais paradisíacos, quando não há monções, que é no Oriente, que há muito mais trovoadas, há muito mais tempestades, há muito mais risco de descargas atmosféricas, há muito mais preocupação, e então, exemplo, não se vê aqui para-raios. Há muitos países que não aceitam o para-raios tradicional, porque é um custo acrescido e não funciona, e tecnicamente não cumpre, porque estamos pendurados só num ponto, quando viram pelo filme que a descarga não escolhe o ponto mais alto. E neste caso, funciona com um sistema de captor fino, que é o próprio condutor, praticamente um condutor de 10 milímetros, que é muito baixo perfil, e o condutor estendido nas comieiras, em todos estes tipos de telhados. Os métodos de proteção, estamos a falar de uma norma europeia que Portugal também teve que adotar, que é a norma NP 62305, baseada no ISE e na norma europeia, que contempla todos os sistemas de proteção passivos, digamos assim, nada de para-raios ativos. Os para-raios, digamos, tradicionais serão considerados como pontas captoras e teriam que ser tantas pontas captoras como seriam pontas captoras simples, o que torna isso impossível de concretizar, ao abrigo da norma mais exigente, que é a norma europeia. O método da esfera é um método fictício, digamos, é um método para a aplicação de software, em que há uma esfera a rolar por cima do edifício e onde a esfera tocar tem que haver um componente de proteção do para-raios, do sistema de proteção. O método da malha é os condutores estendidos em coberturas planas, e o método do ângulo de proteção é pontas captoras, em que há um raio a cumprir em função do nível de proteção. Este método de ângulo de proteção é adotado para edifícios simples, pequenos, ou para secções de edifícios maiores, para proteção de secções, seja de sistemas AVAC, seja de tudo o que são estruturas, equipamentos salientes. À parte, há muito pouco tempo, ainda saía nos projetos a ligação, uma obrigatoriedade de projeto que mencionava, era a ligação de antenas ao sistema de para-raios. Não é possível, isto não é execuível, não é correto fazer-se, porque se pensarmos que temos, para um edifício, temos que calcular uma série de baixadas, que seja estes condutores à volta do edifício, que serão 1, 2, 3, 4, 5 visíveis, 6, 7, 8, sejam 8, por exemplo, neste edifício, se nós colocarmos uma ligação deste sistema captor a uma antena ou qualquer outra estrutura metálica, equipamento elétrico, que introduza cabos para dentro do edifício, o que nós estamos a fazer é, em vez de termos 8 baixadas, passaremos a ter 9 e 10. E por onde é que vai circular a corrente de descarga de raio? Pode ser 30, 40, pode ser 150 kA, 150 mil amperes. Vai ser dividida por estes pontos e vai parcialmente entrar para dentro do edifício. Isto é errado, é completamente contra as normas atuais. Aquilo que se deve fazer é afastar pontas captoras desses equipamentos, de forma que
correntes da descarga de raio não circulem para dentro do edifício, mas sim através dos caminhos próprios, com a função própria de derivar à terra. Um gráfico, só uma imagem do que é o meta-esfera rolante. Portanto, esferas onde tocar no edifício tem que haver um sistema de proteção, portanto tem que haver um condutor, tem que haver ou uma haste captora, por exemplo, uma ponta captora que protege aquela zona, porque é assim a esfera. O que é que a esfera representa? A esfera representa o caminho que o raio traça desde a nuvem até à Terra. Ele faz um Z, faz caminho. Portanto, e esse caminho que os raios fazem até à Terra são traduzidos em diâmetros de uma esfera, dependendo sempre desse diâmetro do valor da descarga. Há edifícios que exigem uma proteção com uma esfera mais pequena, que é o caso de edifícios militares e data centers. Haverá edifícios residenciais que exigirão uma esfera maior, porque o risco também é menor. Isso são questões mais técnicas, mais aprofundadas para o cálculo de projeto. No método da malha, que é o mais recomendado para edifícios de cobertura plana, temos as malhas também dependendo da classe de proteção, que são exigências de projeto a nível mais aprofundado para o edifício e para a região em causa, através do número de dias que troveja nessa região. Há mapas para isso. Mas não ia entrar muito, porque isso é parte da engenharia do projeto. O método de proteção como complemento da proteção em malha. Lá está a proteção afastada de equipamentos, no caso aqui estamos a falar de ver chaminés, são equipamentos que conduzem eletricamente, são condutivos até ao interior do edifício, portanto deverão ser, peço desculpa, deverão ser protegidos com afastamento através de pontas captoras. Aqui, em contraponto também, o sistema de para-raios tradicional contra aquilo que a OBO propõe. Estamos a falar de uma haste captora que tem um diâmetro de 16 no início e depois termina em 10. Pode ter esta haste captora, pode ter 2 metros, 3, 4, máximo, mas com 10 milímetros, portanto, um perfil baixíssimo para impacto visual. Podem também executar-se em pontas captoras com o próprio condutor de captação, que vai proteger depois com a distância de separação com outra ponta captora, faça a verificação através da esfera, para que não toque na parte do edifício. Aqui esta imagem é de uma apresentação que nós temos, onde demonstramos que isto, portanto, com para-raios cá instalado e ali outro, e o impacto aconteceu numa esquina. Há vários relatos deste tipo de eventos. Depois da captação de raios, fizemos o eletroterra, fizemos a parte de proteção de raios, que é o sistema captor. Temos que derivar, então, ao eletroterra, temos que derivar as correntes de raio, que são os condutores de baixada ou condutores da derivação. As baixadas são, por norma, serão 2 no mínimo, para edifícios pequenos. Quando os edifícios têm maior dimensão, é exigido uma distância entre elas, de acordo com a classe de proteção, pode ser de 10 ou até de 20 metros para a classe de proteção mais baixa, que será, portanto, nós em Portugal trabalharemos muito com base na classe 3 e 4 para edifícios comerciais, edifícios residenciais, por norma. Quando se trata de hospitais, classe 2, quando se trata de edifícios militares, nuclear, contendo equipamento nuclear, aí é que teremos que ir para a classe 1, com espaços mais fechados. Estas baixadas é sempre uma preocupação para a arquitetura, colocar cabos à vista, num prédio que tiveram tanto cuidado a desenhar. Daí a nossa proposta de fazer a proteção natural, ou seja, de construção, logo acompanhando a construção, colocar cabos no interior dos pilares, das cofragens, para que a corrente de descarga ocorra através desse condutor, que está ligado aos outros condutores.
podíamos dizer assim, e isso muitos técnicos já o afirmaram, este condutor quase que não era necessário, porque todo este ferro, mas à partida nós temos que ter esta dúvida, que são muitas ligações por arame, são muitos ferros cortados, portanto, e aqui é necessário oferecer pouca resistência à passagem da corrente. E neste caso, a norma exige um condutor dedicado à baixada. Chama a atenção do seguinte, agora voltando atrás, nós estamos a falar de 6 baixadas neste edifício, eventualmente. É neste princípio, quando temos N baixadas, que podemos fazer isto. Isto não deve ser feito nunca para 1 ou 2 baixadas. No caso do sistema, portanto, uma baixada já não é possível em condutor nu pelas normas atuais, no mínimo 2. Portanto, com 2 baixadas, isto não deve ser realizado. Porquê? Porque a descarga pode chegar aos 200 mA. 40 kA que seja, no mínimo. 30, 40 kA. Com 2 condutores, estamos a falar de 15 mA em cada um deles. E 15 mA dentro de uma estrutura de betão pode ser complicado para a estrutura e para a estrutura do edifício. Quando referimos as baixadas embebidas, referimos N baixadas, que é a divisão por N pontos. Em quanto mais pontos tivermos, menos corrente temos em cada um deles. Isto é a lei dos nós, a divisão da corrente é igual em cada um desses condutores. Portanto, se tivermos 6, 7, 8 baixadas, 10, 20, há edifícios facilmente com 20 baixadas, estamos a falar de potencialmente uma corrente muito baixa em cada um deles, portanto, com menos influência negativa para a instalação e para as pessoas. Os tipos de materiais, estamos a falar de aço galvanizado para se manter a uniformidade dos materiais, ligadores de aperto mecânico, em edifícios de construção metálica, é onde é mais fácil realizar este tipo de concepção natural, porque estamos a falar de uma viga que garante à vista continuidade elétrica, e aqui não há necessidade de passar nenhum condutor junto. Pode chamar uma piada a isto, mas é quase uma piada mesmo. Porque é que tantos edifícios metálicos, pavilhões metálicos com construção de vigas, com revestimento de chapas metálicas, porque é que tem que nascer lá em cima um para-raios, tem que se colocar um para-raios e 2 baixadas. Essas baixadas vão fazer o quê? Vão receber que parte vão receber de uma corrente de descarga? Se atendemos que temos secções muito maiores dentro destas vigas, e temos N vigas destas. Portanto, aqui naturalmente não é preciso um sistema captor. Pode ser preciso um sistema captor, já vamos ver como é que ele deve ser necessário, mas não necessário o condutor de baixada. Podemos trabalhar através das vigas, ligando no topo superior os condutores de captação e ligando à base o condutor de terra, que pode ser o cabo isolado. RD8 à luz. Chama a atenção do seguinte, isso é um alerta mesmo, pronto, não é possível, não é um erro gravíssimo, colocar cabo de alumínio, seja na terra, seja dentro do betão. Portanto, este trabalho aqui tem que ser feito com aço. O aço inox também não é dispensável. O aço galvanizado. O alumínio nunca deve estar dentro, nunca, porque tem um fator de corrosão muito elevado e então isto desaparece. Portanto, não temos lá nada. De um momento para o outro não temos lá nada. Nem na terra, nem. Então, só instalação à vista. A forma de usar aqui é isolado, portanto, é ter uma camada exterior de PVC, a ligar a parte à vista, porque aí protege também a corrosão desta parte do chão e na acumulação de mais lixos, fica a proteção ao condutor. Portanto, a ligação entre a terra e a viga poderá ser feita com cabo isolado de alumínio, nunca com cabo nu de alumínio. Aqui está o exemplo do edifício de pavilhão metálico, com proteção natural. Aliás, a própria norma diz isto. Há 4 classes de proteção, a 1 é mais elevada, mas uma proteção natural de um edifício de construção metálica consegue um nível de proteção superior à classe 1 de proteção. Portanto, ao mais elevado da classe, ainda consegue, digamos que é o 1 plus, é um mais, que é fazer-se uma proteção naturalmente através da ligação desta estrutura toda metálica. Temos os revestimentos,
Temos as partes das vigas, as cofragens também, são derivações naturais. Todas as partes metálicas, tudo que esteja no edifício, caleiras, tubos metálicos, contentores anexos, enfim, tudo que seja metálico pode ser interligado. A ligação elétrica deve ser permanente entre as várias partes, por soldadura, cravação, dobragem, enfim, aparafusamento ou por rebites. Aqui a condição depois, a nível da captação, isto não é possível comercialmente vermos estas espessuras nos materiais para considerar uma captação natural, mas estas já são digamos, as espessuras comerciais. E aqui qual é a diferença entre isto? Se tivéssemos estas espessuras, não precisaríamos de nenhum elemento captor. Se tivermos estas espessuras, que é o mais provável que tenhamos na construção, aqui o que é que acontece? Protege efetivamente. Podemos não colocar nada artificialmente, sendo que há consciência de que pode haver perfuração e uma ignição. O que é que está aqui em causa? Depende do que estiver no interior do pavilhão. Se tiver equipamentos que possam, por ignição, pegar fogo, sejam combustíveis ou até explosivos, nunca pode ser feito desta maneira, ou seja, nunca pode ser natural. Tem que haver depois uma colocação de um sistema captor artificial. Quando estamos com presença de edifícios que contenham equipamentos, pronto, não tenham este risco de incêndio ou de explosão, podemos trabalhar, sendo que ficará mais económico para o dono de obra substituir uma chapa do que estar a pagar um sistema todo captor em cima do edifício. Portanto, é uma questão de custo-benefício, digamos assim. Este é o exemplo dos condutores naturais, portanto, condutores de baixadas impedidos. Utilização das fachadas também, como baixada natural. E aqui vai haver necessidade deste tipo de trabalho, que é, se forem vigas de betão, a colocação do condutor de derivação ou baixada, e depois haverá pontos de ligação à fachada metálica para, lá está, equipotencialidade. Para a equipotencialidade, para a ligação equipotencial de toda a estrutura metálica. Okay? Lá está mais exemplos. Aqui, este pormenor, se conseguem ver, temos uma fachada que funciona como derivação natural, e depois, na parte inferior, como não há continuidade, é aqui que vem o condutor. Aqui está estabelecido um condutor que vai fazer a ligação ao elétrico da terra para ligar todo este equipamento à terra. Uma das formas de reduzir o número de condutores à vista, por exemplo, podemos estar a falar de edifícios reconstruídos, a reconstrução de edifícios que não é possível instalar internamente baixadas, podemos ter aí com baixadas exteriores, pois podem ser visualmente muitas, e então tentar reduzir o número de baixadas só é possível com este tipo de condutor. É um condutor, digamos assim, condutor só para derivação de correntes de raio. É um condutor isolado. É o único tipo de condutor aprovado para transportar correntes de raio, digamos, sem faísca, sem proporcionar faísca com os equipamentos que estejam na proximidade. Este é o cabo da OBA, o ISCON. Lá está, aqui aplicado em cima, não há outra forma de fazer isto. Seria outra forma de fazer esta proteção a um AVAC, a este equipamento, seria sistemas de para-raios afastados, portanto, afastados cerca de 1 metro, 70, 80 centímetros da estrutura, para não haver passagem de correntes, nem faíscas com o equipamento. A outra forma é usar o cabo ISCON nesta solução, que pode perfeitamente estar encostado, simula, digamos assim, a distância de segurança que era necessária se fosse de outra forma. O cabo é preto nas suas 4 ou 5 variantes, mas também há o cinzento, que é uma camada exterior, que tem mais vantagens, porque pode fazer a ligação direta à terra, ele pode ser enterrado, pode ser instalado nas coberturas verdes, digamos assim, pode ser enterrado, e pode ser pintado. Também, quando se trata de proteções de ambientes EX, de ambientes explosivos, é a única, ou se faz com afastamento, dos sistemas captores 2 metros, no mínimo, em relação à estrutura a proteger, ou então pode-se fazer proteção com este cabo, este tipo de cabo, não o cinzento, mas o preto ou o cinzento, para proteção de equipamentos, como é o caso aqui,
de estruturas contendo material explosivo. Aplicações práticas, estruturas de telhado, em que podem custar, data centers também, instalações de fotovoltaicas também pela proximidade. Este tipo de instalações é um problema hoje em dia para as coberturas, porque cria mais equipamentos em cima do edifício. Depois a questão da distância com a estrutura de para-raios às vezes é difícil de gerir, deve estar afastado para não haver correntes a circular por eles. Aqui o cabo passa mesmo por dentro das casas. Isto são telhados que a Alemanha tem isto na ilha no norte, são ilhas no Mar do Norte, tem este tipo de construção com colmo, são telhados de colmo em que a proteção é feita mesmo por dentro portanto o sistema de proteção está exterior, depois internamente o cabo circula, portanto não tem risco. Para antenas também a proximidade do cabo simula a distância de segurança e sistemas CCTV. São várias aplicações para este tipo de cabo. Então, estamos a terminar. A proteção interna contra raios é a ligação equipotencial. Portanto, a ligação equipotencial é tudo que entra no edifício, sejam cabos elétricos, sejam cabos de dados, tubagem se for metálica ou a tubagem de gás, tudo fica equipotencializado, fica ao mesmo potencial, ligando ao barramento da terra da instalação. Estamos a ver aqui também a proteção de raios exterior, estamos a ver a terra de fundações, tudo está interligado. É assim que se faz hoje em dia. As normas mais exigentes determinam a proteção contra raios, a proteção é uma ligação equipotencial toda. O que é a ligação equipotencial? É olhar para, portanto, os passarinhos nas linhas aéreas não morrem, não apanham choques, não é isto, porque estão ao mesmo potencial. Não há, portanto, risco para a vida quando se está no mesmo potencial. Para terminar, aqui uns equipamentos todos bonitos, com muita cor, que é para colocar dentro de quadros elétricos, ou até nas tomadas, são as proteções porque quando acontece uma descarga atmosférica no edifício, ou até afastado, e aqui estamos a falar de uma questão que é o sistema que nós propomos vão muito baseados na gaiola de Faraday, que é uma malha quando se constrói um edifício interligando aquilo que nós estamos a propor, que é a terra de fundações, os pilares com as baixadas, interligados à terra, com o sistema captor, com uma malha de captação na cobertura, nós fazemos aquilo que está determinado, que é a gaiola de Faraday. Então, e dentro desta gaiola de Faraday nós não teremos riscos para riscos de vida, né? Riscos de avaria por ondas eletromagnéticas que propaguem através de quedas de raio à distância. Então, o raio transporta consigo também uma onda eletromagnética. E a maior parte das vezes o sistema de para-raios deve nos proteger, neste caso, contra descargas na proximidade. O para-raios tradicional, com duas baixadas, nunca fará esta proteção. Os equipamentos de proteção de subtensões são aqueles equipamentos que vão derivar à terra as correntes que naturalmente vão aparecer por causa dessa descarga na instalação e proteger os equipamentos elétricos e eletrónicos de avarias. Todas as subidas de tensão, a sobretensão é a subida de tensão em frações de segundo, em microsegundos, de alta amplitude, que iriam destruir os equipamentos elétricos e eletrónicos ligados. Neste caso, este equipamento que faz deriva à terra essas correntes quando acontecem as sobretensões. Isto é necessário para a proteção, para a aplicação nos quadros elétricos. Para conclusão, o sistema de proteção natural, utilizando os componentes naturais, consegue-se um menor impacto visual. Esta questão da blindagem eletromagnética é o princípio da gaiola de Faraday. Portanto, esta blindagem impede que circulem ondas eletromagnéticas na nossa instalação derivadas de correntes de quedas de raio na proximidade. Protege-nos mais a instalação, protege mais os equipamentos que nós temos dentro desse edifício. E também um alerta que é não há como
Não há como dizer que não à proteção sobre tensões. A proteção sobre tensões, aliás, em termos de norma, exige sempre a proteção no quadro de entrada quando há um para-raios. Quando não há sistema de para-raios, por exemplo, hoje em dia, não é obrigatório colocar sobretensões nos quadros elétricos. O que é que nós temos, dentro das nossas instalações cada vez mais? Equipamentos eletrónicos muito sensíveis. E a descarga no para-raios de vizinho afeta a nossa instalação. Portanto, a proteção sobre tensões, no conceito de proteção contra raios, tem que estar sempre presente. Seja a proteção no quadro geral, seja a proteção no quadro parcial. Depois, a questão de proteção sobre tensões para edifícios sem para-raios. É uma questão de análise de risco, daquilo que de valorizar aquilo que nós temos dentro da instalação, em termos de valor. Salientando, então, o obo.pt, onde encontram o guia, também aqui este guia de proteção, podem subscrever a newsletter, depois podem também aceder à página da OBO, do Facebook, ver vídeos, há vídeos sobre este tema, há vídeos no YouTube sobre a proteção de raios, e também no LinkedIn, portanto, onde daremos sempre novidades, no Instagram, onde daremos sempre novidades e salientamos algumas características de produtos da OBO. Vou agradecer a vossa atenção e colocar-me, tanto eu como o Luís, para responder a questões que nos possam colocar. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Estou sem som. Olá. Temos já aqui uma questão. Maria, estava aí alguém a... Sim. Por esta lógica, todos os edifícios deviam ter proteção. É uma questão... Alguém a questionar mesmo diretamente. Sim, era eu. Não sei se me estão a ouvir. Estamos. Sim. Bom dia, o meu nome é João Guimarães e ficou-me uma dúvida, foi quando referiu a questão das chaminés, ou seja, de cabelagem estar nos pontos mais altos, e depois temos a questão das chaminés que ficam mais altas, mas eu não percebi o que é que disse ou como é que referiu a questão das chaminés na proteção, nomeadamente as chaminés que têm uma cobertura metálica, um chapéu metálico. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, nas chaminés, mesmo, é uma boa pergunta, esta questão, porque é normalmente esquecida. Mesmo uma chaminé de alvenaria, se nós lembrarmos que o que está lá dentro é fumo, que se transforma em carbono, mesmo em alvenaria, o que vai acontecer, eventualmente, é ter ali um caminho para a condução de eletricidade excelente, que é carbono. Pronto. E então, deve ser, mesmo essas de alvenaria, têm que ser protegidas. Protege-se com um afastamento de uma haste captor, aquela que nós mostramos, com vara de 16 milímetros, com 10, protege-se, portanto, aqui é sempre colocar sempre um ponto metálico mais alto do que a estrutura que queremos proteger. Nós devemos ter muito cuidado com os equipamentos que transportam corrente para dentro do edifício, seja corrente, seja sinais, como é o caso da televisão, e proteger de forma afastada para que não haja condução de correntes para dentro desse equipamento. No caso das chaminés, passa um pouco também por isso, não só as metálicas, como estas que eu disse, por causa da razão que transmiti, que é o fumo transforma-se em carbono e é um elemento condutor mesmo nas chaminés de alvenaria. Portanto, proteção sempre com pontas captoras simples, afastadas esta distância de segurança, esta distância de afastamento. Depois há cálculos que nós fazemos, não tem que ser os 700 milímetros que nós referimos quando vendemos o cabo ISCON, que dizemos, isto simula 700 milímetros. Calma, se nós tivermos 6, 7, 8, 10 baixadas, dependendo da altura do edifício, há uma forma de cálculo para aferir a distância de segurança, que pode ser de 15 centímetros, pode ser 20 centímetros. Portanto, há formas de cálculo para calcular exatamente a distância a que deve estar esses equipamentos de proteção. Simples, são pontas capturas simples.
Sim, mas nesse caso temos pontas de captura afastadas, ou seja, e no caso em que temos as chaminés metálicas que hoje em dia se vêem por todo o lado, estão Sim. girando lá em cima, elas Sim. depois são condutoras até ao interior da casa. Exatamente. E O princípio temos é esse. situações em que temos chaminés dessas para ventilação, para lareiras, para cozinha, para tudo. Ou seja, Sim, nesse sim. caso, uma cobertura vai ter que ter uma data de Pode- setores É verdade. Sim, sim. separados. Ou seja, na minha Sim. casa tenho para aí 5 chaminés dessas. Não, Teria mas que ter, depende. Não, mas se depende do puser. afastamento entre elas. Pronto, mas o afastamento. É assim, mas, por exemplo, uma haste com 1 metro acima da. Uma haste com 1 metro acima da estrutura a proteger, cobre um raio de proteção de 5 metros, ou seja, tem um diâmetro Ok. de 10 metros, está a ver? Estou sim, 1 senhor. metro. Se colocar 2 metros, isto já vai para 10 metros de raio, dá para quase 20 metros, está a ver? Portanto, há esta questão. Uma ponta captora é o tal método do raio de proteção. Está a ver? Sim. O raio de proteção pode ajudar depois aqui a fazer. Se nós estamos a pensar que estamos ali a colocar. Claro, Há claro. outra forma também que pode ser feita, que é não necessariamente com uma ponta captora, mas com uma ponta captora com o próprio condutor, como vimos ali. Nós podemos ter se forem muitas, podemos subir com o condutor um palmo acima de cada uma, e portanto, é um condutor que está ali em cima, 20 centímetros, se tal, não é? E só uma última. Há formas de fazer. Só uma última pergunta. Nesse caso, em que há uma série de chaminés e que temos que ter as pontas condutoras, digamos, 1 metro acima da chaminé, essas pontas condutoras, ao fim e ao cabo, funcionam como para-raios. E precisamos de ter também o cabo na comieira, por exemplo. Já não. Porque essas chaminés, essas pontas condutoras, Sim, não sei. é só com. Isto é casa a casa. Olhando para a planta da cobertura, fazendo uma implantação das pontas captoras e verificar se é necessário. Porque o condutor tem que lá estar em algum lado para ligar estas pontas. Ok, É? claro. Agora, Sim. e o caminho melhor será a comieira, porque cumpre também essa função. Mas é olhar para o desenho, para a planta, e nós podemos fazer isso, e sugerir uma forma correta de proteção. Muito obrigado. Está disponível. Obrigado, eu. Então, Entretanto, estava sem som. Estávamos aqui, tínhamos aqui mais uma questão. Perguntam, há alguma norma que obriga a montagem de para-raios nos edifícios? As normas que eu falei, inclusive, portanto, a norma de para-raios, rege-se muito pela avaliação de risco, pela forma de estabelecimento e cálculo do sistema de proteção e para a montagem do sistema de proteção. Agora, a exigência de instalação em edifícios passa por outra documentação e aí vai mais ao pormenor da especificidade, por exemplo, a nível hospitalar. A nível hospitalar, conceberam-se documentos com exigências de proteção contra descargas atmosféricas do sistema Gaiola de Faraday. Mesmo com esta exigência pública, eu continuo a ver hoje, em alguns hospitais, projetos feitos com para-raios tradicionais. Parece que é um contrassenso contra uma diretiva que há da própria área de construção hospitalar. Depois, para equipamentos, portanto, para instalações com risco de explosão, também é obrigatório. Para estabelecimentos penso, aí já não tenho tanta certeza, mas acho que sim, aquilo que eu tenho visto, no caso das creches e escolas, é quase que... Portanto, é específico, não há nada obrigatório para um edifício. O que há, é o que a norma diz, há uma análise de risco. E aí essa análise de risco é feita por um engenheiro eletrotécnico, que faz o projeto, para a necessidade ou não essa análise de risco tem alguma complexidade em termos de cálculo e a OBE pode ajudar um pouco. Portanto, isto não há obrigatoriedade, digamos assim. Antigamente, com o regulamento antigo, com a norma antiga, havia uma obrigatoriedade que era género 28 metros de altura, era obrigatório ter para-raios. Hoje em dia isso não há, essa norma ficou caduca, portanto não há essa exigência. O que há é, por exemplo, para edifícios mais de 60 metros, aí sim é obrigatório até fazer uma proteção lateral,
que o nome indica, fazer uma proteção lateral por causa das descargas laterais a cerca de 20% da altura, do edifício, para torres com mais de 60 metros. Em termos de obrigatoriedade, não, ou pode ajudar no seguinte: na Alemanha, a Associação de Seguradoras, a Associação das Empresas Seguradoras, criou um guia para ajudar precisamente com tabelas para cada tipo de edifício, o hotel que receba 100 pessoas, o restaurante que receba 100 pessoas, o hotel que tenha mais de 100 quartos, para data centers, qual é a classe de proteção do sistema de proteção contra raios. Portanto, isso é muito mais fácil de aceder, e nós cá em Portugal temos também cedido a essa tabela, porque uma descarga atmosférica tem o risco, mesmos riscos na Alemanha e tem em Portugal. A diferença é que lá há mais, para já. Para já ainda há mais dias de trevoada do que cá. Mas, em termos de consequências, são similares. Portanto, a forma de proteger e a forma de conceber a proteção deverá obedecer aos mesmos princípios. E aí nós temos essa guia que diz qual é a classe de proteção para cada sistema de proteção. Relativamente à pergunta portanto, não há obrigatoriedade genérica, há obrigatoriedade específica por cada tipo de instalação. Depois é o critério de bom senso e a análise de risco. Ou então seguir uma tabela que indica qual é o sistema de proteção adequado. Perante aquilo que vimos no filme, perante também a nossa experiência dos anos que temos disto, aquilo que temos visto em termos de fenómeno que ocorre, a questão da proteção de todos os edifícios não é uma questão, digamos assim, que seja urgente. Mas qualquer edifício tem que ter uma ligação à terra. Se nós fizermos, no mínimo, uma ligação à terra de fundações, em que estamos a contribuir para que as correntes que ocorram sejam distribuídas e seja muito menos corrente em cada um dos pontos da casa, quando houver fenómenos de descargas, se nós fizermos essa ligação da estrutura metálica, aquela concepção, princípio da Gael Faraday, nós conseguimos ter um edifício que está protegido contra as descargas que ocorrem mais vezes. São as descargas na proximidade ou à distância, que transportam ondas eletromagnéticas que podem, nos condutores que nós temos na estrutura metálica, transformar-se em corrente elétrica. E nós conseguimos fazer isso blindando uma construção de uma forma simples, que é fazer a terra de fundações, ligar pilares metálicos e não pensar tanto se calhar na proteção exterior, porque o edifício está situado numa ilha rodeada de casas mais altas. Por exemplo, se tivermos construção debaixo das linhas de alta tensão, ou na proximidade, não necessariamente por baixo, mas em que haja um raio de proteção das linhas que cumpra a proteção contra as descargas diretas, o que é que vai acontecer aqui? Essas linhas são extensas, são muito submetidas a raios. E esses raios distribuem-se, vão derivar à terra pelas colunas, pelos postos metálicos. Portanto, vai haver, na proximidade da construção, vai haver correntes a circular pela terra. E aí é necessário este tipo de proteção que estamos a falar, que era não proteger em cima, mas proteger a nível de paredes, de construção da ligação elétrica, uma ligação elétrica do ferro, digamos, uma continuidade desse ferro, e fazer a malha nas fundações. E aí está a proteção assegurada contra essas ondas eletromagnéticas exteriores. Muito bem. Temos aqui uma outra questão. Qual a diferença em instalar apenas um para-raios e instalar um emalhado, tipo gaiola de Faraday? Respondeu. Já respondi, acho. É isso. Já respondi. Protege. Portanto, o para-raios simples, como a exigência que tem, é 2 baixadas. Portanto, e tudo que seja exterior a nível de proximidade, não vai atuar, não vai fazer nada. Se tivermos uma gaiola de Faraday, é aquilo que já expliquei, que é a blindagem eletromagnética que protege a nossa instalação interior. Também, o risco, a aferição, se um para-raios só cobre toda a instalação, também é uma questão a aferir, porque não é bem assim que
a nível internacional. As normas internacionais não reconhecem essa validade, mas isso, pronto, é uma discussão académica que tem umas dezenas de anos, genericamente já vem de outras gerações e há de continuar, mas pronto. Em relação a esta questão, então está a responder a esta questão, pode-se utilizar como para-raios todo o tipo de estrutura metálica nas coberturas e fachadas? Desde que ligados à terra, desde que se Muito garanta bem. uma ligação, desde que se garanta a ligação. Ou seja, se tivermos os pilares a suportar o telhado e se fizermos uma ligação reforçada, se for uma ligação soldada não vale a pena, mas se for a parafusada, como há pinturas, é conveniente fazer um shunt, fazer ali uma ligação elétrica com um pequeno cabo, para garantir essa continuidade. E fazer na base do pilar que está no solo, fazer uma puxada para um condutor para a ligação à terra, temos a nossa proteção realizada. Muito bem. A instalação das baixadas dos para-raios no ferro da armadura dos pilares permite que as baixadas não estejam visíveis. No entanto, não existem riscos estruturais em utilizar os pilares e o ferro da armadura como baixadas dos para-raios? Luís, não quer responder tu, Luís? Luís? Sim, Eduardo. Queres responder? Sim, posso responder. O guia técnico de para-raios da GE. Sim, posso responder. Pronto, ok. O que acontece nestas situações é que, efetivamente, as normas europeias permitem a utilização do ferro da armadura dos edifícios como baixadas naturais. Desde que, efetivamente, não seja uma ou duas, não é? Ou seja, desde que seja cumprida a norma europeia. Se vocês repararem, se nós conseguíssemos imaginar um edifício descascado, sem o betão, o que nós veríamos era todo o ferro da estrutura. Ou seja, isso não é mais nem menos do que a nossa gaiola de farda, que nós tanto procuramos para fazer a proteção contra as escadas atmosféricas. O que se faz para garantir que, efetivamente, todo esse ferro está aqui potencializado é garantir que um cabo vá desde cá de baixo das fundações até à cobertura. Pronto, e se fizermos isso, as distâncias de segurança que o Eduardo há pouco falava, no caso de acontecer uma escada atmosférica no nosso edifício, são muito reduzidas. Porquê? Porque nós temos múltiplos caminhos dessas correntes até à Terra. E ao termos esses múltiplos caminhos, temos correntes muito reduzidas a passar em cada um deles. Ou seja, não vai causar qualquer tipo de stress no botão armado, não é? No entanto, se isto não for bem feito, efetivamente aí sim pode ser preocupante. Por exemplo, se só considerarmos um condutor ou uma baixada e assumirmos que depois todo o ferro está todo aqui potencializado, como nós muitas vezes ouvimos nas obras, não é? Por parte dos instaladores. Não, eu liguei aqui ao ferro e o ferro está todo interligado. Pode estar e pode não estar. E aí, efetivamente, pode ser perigoso e podemos ter rachadelas nos pilares devido a elevadas correntes que circulam nesse ferro. Aqui o importante, efetivamente, é aproveitar a construção no início e não deixar para mais tarde fazer este tipo de instalação. Se ela for aproveitada no início, temos menos impacto visual, temos uma melhor compatibilidade eletromagnética e penso que todos ganham com isso. Em termos de custos também sairá muito mais barato. Só reforçando o que o Luís disse, eu não tenho aqui, tinha que levantar e buscar ali um livrinho que é a Guia Técnico de Para-Raios da Direção-Geral de Energia, que era um documento de orientação para a montagem de sistemas para-raios, antes da entrada desta norma em 2011, que era a norma anterior, internacional, em que a Direção-Geral de Energia fez esse guia, em que tem essa observação, precisamente. Atendendo, genericamente diz que, atendendo ao tempo que o fenómeno ocorre, em termos de descarga, que é momentâneo, atendendo ao tempo, atendendo à continuidade elétrica garantida, diz que seja garantida, dentro dos pilares, portanto, não há danos para a estrutura térmica, de danos térmicos e dinâmicos para a estrutura. Portanto, isto em documento oficial da Direção-Geral de Energia. Portanto, já há muitos anos que isto é contemplado como execuível. Mais alguma questão? Nós, entretanto, depois também iremos partilhar
toda a documentação que quiserem que nós façamos chegar aos inscritos, não é? Eduardo, não sei se quer acrescentar mais alguma bibliografia agora desta que referiu, para documentar aqui esta audiência. Um guia técnico completo, eu não dei destaque porque realmente é específico, é detalhado mesmo para a criação do para-raios, para a concepção, desde a análise de risco, desde a instalação. É um guia técnico que está disponível em PDF, que nós podemos enviar o link para download. Está em inglês. E é para assistir, para ajudar no planeamento e no design de sistemas de proteção contra as descargas atmosféricas. Guia técnico. Muito bem. Nós podemos enviar o link para download. Em relação à norma, não sei se querem partilhar, se acha que faz sentido ou não, essa informação agora. As normas não se podem partilhar. Não, desculpa, pergunta ignorante. Não, aquilo que nós fazemos, na ajuda aos projetos, é alguns extratos da norma, tiramos um print screen da norma, para ajudar a documentar o projeto. Agora, a norma não se partilha, é o segredo dos deuses. Está bem. Não é legal, não é legal isso. Está bem. Não é peço desculpa pela ignorância. Não é permitido. Eu, para mim, também gostava que fosse assim. Quem utiliza devia ter acesso à norma e não devia ter que pagar uma pipa de massa por cada norma. São 4 partes, depois cada parte tem o seu valor. Enfim. De qualquer maneira, vocês podem dar todo esse apoio, não é? Eu não sei se, entretanto, há mais alguma questão que queiram colocar. Creio que não. Portanto, se concordassem, dava por encerrada esta agradecer edição. A todos, mais uma vez. Agradecer também à Ordem dos Arquitetos, agradecer a sua paciência também, por nos aturar. Não, para nós é super importante estarem disponíveis para criar, para estarem próximos dos arquitetos e dar este apoio, uma vez que é uma área muito, muito específica. Portanto, é um serviço que estão a prestar e nós por isso temos que agradecer. Também a todos os arquitetos que estão inscritos, mais uma vez, obrigada pela vossa presença e convidá-los a estar no próximo dia 16, vamos ter uma outra empresa, já tive a oportunidade de partilhar no chat depois as referências, o site é sempre o mesmo e agradecer a todos o interesse. Se concordar... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Bom dia de trabalho. Também. Obrigada. Obrigado. Adeus. Obrigada.